Muito bem, queridos, é um prazer nós estarmos aqui hoje, nesta manhã tão abençoada. E hoje eu tenho uma alegria de trazer aqui um grande convidado, um grande amigo, o pastor Antônio Márcio. Na minha opinião, é um dos maiores e melhores pregadores pentecostais do nosso Brasil. Eu louvo a Deus por sua vida, pastor Antônio Márcio, estar aqui no programa Conexão da Assembleia de Deus, onde nós estamos tratando nesta semana de um tema de altíssima relevância, que é família vivendo ao máximo. Paz do Senhor, pastor Antônio Márcio. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, os irmãos que acompanham esse belo programa, Conexão aí da Assembleia de Deus aí do Gama. E quero aqui louvar a Deus pelo vídeo do pastor Oséias, um grande escritor, um grande mentor, professor, e não mereço essas palavras tão generosas. A gente só não tem tamanho, tem 1,66,5 calçado, mas estamos juntos. Peço, pastor, meu pastor, é um prazer. Sim, pastor. É um privilégio. Eu acredito também que esse programa e essa temática aí que o senhor tem abordado é de suma importância para os desafios da igreja e especificamente da família nesse período tão tenebroso, tão caótico que estamos no mundo. Amém? Muito obrigado pelo convite. Pastor Antônio Márcio, nós discutimos com o pastor Josué Gonçalves ontem, na verdade, falamos um pouco sobre isso, que nós temos uma problemática no mundo, onde as famílias estão sendo obrigadas a passar mais tempo juntas, né? A passarem mais tempo juntas, e isso está gerando um problema, porque conflitos começam a aparecer, né? Na verdade, nós entendemos que a família não estava acostumada a viver tanto tempo, a passar tanto tempo juntos, e não aproveitar a grandeza que é viver em família. Nós estamos tratando nessa semana do tema família vivendo ao máximo. Eu queria trazer a seguinte abordagem com o senhor aqui. Como que nós cristãos, especificamente obreiros, pessoas que trabalham na obra de Deus, pode, ao mesmo tempo, fazer a obra de Deus, mas também aproveitar o máximo a família, que é o maior presente de Deus para nós? Diz aí, pastor Márcio, vamos começar a falar sobre isso aqui. Vamos lá. É muito importante esse tema e também polêmico, né? Mas vamos primeiro, a Bíblia, nós estamos falando para obreiros, falando para irmãos cristãos, então entendemos que a Bíblia ela é a confissão de fé e o princípio de comportamento do indivíduo e do coletivo cristão tem que vir da premissa que a palavra de Deus é a regra da sua forma de viver. E a primeira coisa o primeiro princípio que veio à minha mente é que Paulo diz o seguinte: o solteiro toma conta da obra e o casado toma conta de sua família. Quando Paulo faz distinção solteiro e casado, Paulo quer dizer que o solteiro ele tem um tempo para o coletivo da igreja. O obreiro ele tem que ter o dever do tempo para com a família, né? Porque a família se torna o seu rebanho, o primeiro rebanho que o obreiro e o pastor vai apresentar a Jesus e a sua casa. A segunda concepção é que Paulo também diz que aquele que não faz o bem
da sua família deve ser considerado o profano, rejeitado. Então, a primeira coisa que eu entendo é que essa pandemia trouxe uma nudez, né? As pessoas estão colocando como certos comportamentos, certos problemas hoje como nunca existiu. Mas, na verdade, sempre existiu, só que estava oculto. O senhor foi muito feliz em colocar que as pessoas foram obrigadas hoje a viverem a sua realidade dentro de casa, né? As pessoas têm um conhecimento das outras, de uma ordem antropológica, mas de aparência do convívio cultural, do convívio social e profissional. Mas quando vem para dentro de casa, os instintos mais primitivos são revelados. Porque o ser humano ele tem uma tendência a, na sua grande maioria, transferir para os outros aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele não pode fazer no trabalho, aquele instinto primitivo que ele tem no ônibus, no trânsito, de vez em quando alguns se manifestam, no convívio de outras pessoas, mas ele sabe que se ele se manifestar que ele perde o emprego, perde tudo, é processado criminalmente e tal. E quando ele vai para dentro de casa, parece que no subconsciente dele ele diz assim, quer saber de uma coisa? Mas a minha mulher não revida, os meus filhos não revidam, o meu esposo não revida, meu pai não revida. Eles têm que me suportar, eles me amam. Então a justificativa do estresse interno no lar parte da premissa de quê? Que é transferir as frustrações adquiridas externas de casa para dentro de casa. E a partir do momento que o obreiro não tem o discernimento de entender, que aí eu quero partir desse raciocínio, eu quero que o senhor me ajude, que na lógica bíblica, a família ela não é um fardo. A família não é um produto da sociedade. A família não é só membros que têm vamos dizer, envolvimento genético de uma questão sanguínea. Não. A Bíblia trata que a família ela é uma herança divina. E sendo uma herança divina, o obreiro e o cristão não está tratando com aquilo que é dele. Ele está tratando com aquilo que recebeu de Deus. E ele não está tratando com uma coisa mundana. A família não é um projeto de ordem sociocultural, a família não é de uma deformidade comportamental ou herança tribal só. A família é princípio do sacerdote de Deus sobre a terra. Justifico. Porque quando nós vamos para a dispensação da inocência, né, lá em Adão e Eva, nós vamos entender que a única instituição que foi criada antes da legalidade do pecado, vamos para a mitologia, vamos para a doutrina do pecado. Quando você vai observar, a única instituição que é, primeira, criada exclusivamente pelo próprio Deus e, o mais importante, criada em tempo de pureza. É a única instituição que foi criada antes da queda, antes da entrada do pecado do mundo. Então, obreiro, pastor, cristão, entenda, sua família tem defeitos. Sim, tem. A família é constituída de seres humanos, com as suas pluralidade de pensamentos, a cada indivíduo, mesmo na mesma família, mas cada indivíduo é um universo de emoções e sentimentos. Mas os defeitos de sua família e os seus defeitos não pode sacrificar aquilo que é divino. E o que é divino? Divino é que a sua família deve ser a célula principal da sociedade. Que a sua família tem que ser a coluna de sustento de princípios e valores. Agora, a partir do momento, pastor Zé, que o cabra, desculpa a minha linguagem um pouco não tão ortodoxa, que o cabra, macho velho, trata a sua família como um fardo, ou pior, trata a sua família como escape das suas tensões sociais, culturais, financeiras. Pastor, só pegar um gancho com o senhor aqui, só para colocar e eu continuo com esse raciocínio. Mas eu dizer o seguinte, existe uma estatística de que os pastores, os ministros, pessoas que trabalham na igreja, têm muita paciência em lidar com as pessoas na igreja, paciência em lidar, mas com certeza não tem paciência. Ou seja, eu tenho uma paciência para poder ensinar uma pessoa na igreja, para poder instruir, preparar uma palavra, mas quer só um negócio? Outro dia eu estava analisando algo com a minha esposa, a gente estava conversando um pouco sobre isso, é que às vezes o obreiro não passa para preparar um sermão para o seu filho. Não passa a preparar uma doutrina para a sua família no sentido aspecto. Vou preparar isso aqui para minha família, para sentar com eles e conversar com eles. Ou seja, eu tenho tempo para ensinar na escola dominical. Como é que resolver essa questão, pastor? Isso é complexo, né? Porque isso é complexo porque quando você vai para o estudo hermenêutico, da interpretação das escrituras sagradas, os pregadores vão falar de mim, pregador pentecostal.
Nós temos um grande defeito que precisa ser corrigido todos os dias. Exemplo, eu vou ler um livro e a maioria parte da intenção do coração. Vou ler um livro porque eu preciso de conhecimento para transmitir para os outros. Mas eu não leio o livro para mim. Eu vou ler a Escritura Sagrada porque eu preciso preparar um sermão, porque eu tenho que doutrinar alguém. Mas eu só preparo... Né? Tem uma estatística nos Estados Unidos que 70% a 80% dos pastores só leem a Bíblia para poder pregar. Para pregar. Mas não tem aquele devocional. O que acontece? Quando o senhor colocou que a gente tem mais paciência com as pessoas de fora, é porque nossa convicção vocacional é para servir os outros de fora. Né? E nós esquecemos que os nossos filhos e esposas são também membros do corpo de Cristo e também são o nosso próximo. Então, porque nós temos uma tendência pela cultura religiosa, pela concepção dogmática, que o mundo tem que ver Cristo em nós. Então a gente apresenta ao mundo a aparência de Cristo em nós, e não a essência. A família, né? Tem que ser o primeiro. Pronto, porque a gente tem uma... Vamos partir pela aqui. Como é que eu posso viver o máximo nesse tempo? Né? A maioria das pessoas estão numa inclusão, nessa pandemia, estão num cativeiro em casa. A partir do momento que eu trato esse cativeiro como uma prisão e não abro um cenário de aprendizado, então aquilo vai ser estressante, vai manifestar os meus erros, eu vou agredir minha família, minha família vai me agredir, então o estresse vai se manifestando. Mas a partir do momento que eu tenho um seminário que eu dou sobre um líder segundo o coração de Deus, e o maior desafio que temos não é liderar os outros, é liderar a gente. O maior desafio do pastor, do obreiro com a sua família, primeiro, é ele se curar, ele estudar, é ele praticar a palavra de Deus para si. E para a sua família, existem umas frases que é muito interessante, que diz que palavras convencem, né? Mas exemplos arrastam multidões. Então, é um exemplo clássico disso, pastor, desculpa, mas é porque nós vemos que nós passamos por umas 2 décadas atrás aí, que os filhos de pastores eram os que mais se perdiam, eram os que mais não seguiam os exemplos dos seus pais, exatamente por esse problema. Pastor, nós temos ainda 2 minutos e meio aqui para poder fechar nossa palavra de hoje. O tempo já passaram 10 minutos aqui. Então deixa eu concluir bem claro. Eu vou abrir para o senhor aqui para poder... Trate sua família como herança divina. Certo. Busque princípios para você ser exemplo de sua casa. E viva as 3 responsabilidades. O obreiro para sua família tem 3 responsabilidades. Primeiro, seja o mentor espiritual de sua casa. Apacente seu lar. A maneira que você lidera os outros, a paciência que você tem com os outros, a prioridade é a sua casa. Com os outros é manifestação de quem você já é em casa. Segundo, seja o provedor de quê? De amor, de paz, de alegria. Converse com a sua família as suas fragilidades. Seja um provedor humano, não seja um provedor super-humano. Senão você vai entrar no estresse e vai acabar fracassando. Vai criar uma expectativa que tu não vai suprir e vai criar uma expectativa deles que você não vai suprir. E terminando, terceiro, você é provedor, você é o mentor e, acima de tudo, você deve ser o marido e pai segundo o coração de Deus. A partir do momento que o obreiro tem essa consciência que Deus entregou essa família para ele para ser herança divina, o tempo dele não é perder tempo. Acaba aqui. O tempo dele é priorizar o que é importante. Se a sua família é importante, então o tempo não é sacrificial. O tempo é prazeroso. Eu tenho 4 filhos. Tenho 4 filhos. Um deles tem espectro autista. E eu faço questão todos os dias de orar com ele, ler a palavra, falar dos princípios de Deus e brincar, bagunçar, aproveitar o tempo. Tá bom, pastor Zéias? Muito obrigado. Não sei se já passou 2 minutos. Não, ótimo. Só colocando aqui, pastor, o senhor deu 3 dicas aqui poderosíssimas. Eu vou só enfatizá-las, que eu anotei aqui. Primeiramente, seja o mentor espiritual da sua casa. Olha que lição de vida, queridos. Segundo, o provedor. E aí o senhor usou uma palavra muito interessante que eu nunca tinha visto ainda. Que não é só provedor de comida, não. Provedor de alegria, de ânimo, de coisas imateriais. Uau, que bacana isso, pastor. E por último, pai e marido segundo o coração de Deus. O que é interessante para mim, ver se dá tempo, é que o filho pródigo, mesmo desviado, caiu em si e lembrou da casa do pai. Ou seja, essas 3 manifestações da sua casa
vão construir memórias nos seus filhos. Eles vão lembrar de uma casa de um pai que ama, que provê, que cuida, que apacenta. Tá bom, homem de Deus? Pastor, vou dar aí 20 segundos para o senhor poder agradecer e despedir aí. Fique à vontade, pastor, é um prazer estar com o senhor aqui. Eu amo a vida do pastor Oséias, vejo muito Deus na vida dele, na vida da sua família, e dizer à igreja aí do Gama que vocês receberam uma recompensa divina. O homem ele tem que ser enviado onde ele não é celebrado, ele tem que ser enviado onde ele é necessário. E pastor Oséias e sua família é extremamente necessário para essa geração. Eles são a resposta de Deus para um tempo que as pessoas estão vivendo um evangelho supérfluo, superficial, mas quando a gente vê a vida dele, a vida da sua família, a gente vê pessoas que amam o Senhor e querem um evangelho puro e simples. Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Nunca trate sua família como fardo. Viva o máximo como herança divina. Faça da sua casa um jardim regado pela presença de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, a paz do Senhor. Muito obrigado. A Igreja Assembleia de Deus Gama Leste ora por você e sua família. Faça agora mesmo o seu pedido de oração pelo nosso WhatsApp 61 3573 5225 61 3573 5225. Seu problema e sua causa também são nossos desafios. Todas as madrugadas, às 5 da manhã, tem alguém orando por sua vida. A Assembleia de Deus Gama Leste quer orar por você. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Presente precioso eu ganhei. Aleluia. Todos os dias às 6 da manhã, a Assembleia de Deus do Gama Leste da QI 6, setor industrial, estará no ar aqui na 99,7 Rádio Sara, para levar até você um momento de adoração verdadeira e uma palavra para edificar sua vida. Você acabou de ouvir aí este momento de reflexão, de família vivendo ao máximo. E aí, como é que você está? Está vivendo ao máximo? Você, maridão, com a sua esposa? Você aí, irmã, você que está nos ouvindo com o seu cônjuge? Como é que está o seu relacionamento? Vivendo ao máximo? Seus filhos, como é que estão? Estão vivendo ao máximo? Escute, aproveite a vida para você poder desfrutar o máximo, porque esta é a sua porção. Como a própria Bíblia diz, né? Este é o seu prêmio nesta terra. Amém? Muitas pessoas pegam o prêmio deles e passam a viver amargamente com aquilo que poderia ser o melhor que eles têm. Então, tá aí uma reflexão para você. Você aprendeu aí neste nosso momento agora pela manhã, aonde foi dito que você precisa, homem, ser o mentor espiritual da sua casa, ser o provedor não só de coisas materiais, mas também de alegria, de ânimo, de coisas não materiais.
e o marido e pai segundo o coração de Deus. Palavra para os homens aí. Deus abençoe. Eu quero neste momento orar, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar. Pai querido, na tua presença eu apresento esse teu filho, essa tua filha que neste momento está me ouvindo, Senhor. Neste momento esse canal de comunicação chega até ele. Eu quero abençoá-lo em nome de Jesus e pedir que pelo poder da tua palavra tu possas, Pai querido, trazer, ó Pai, um momento de regozijo dentro do lar. Muitas pessoas, ó Pai, consideram que o pior lugar para estar é dentro do teu lar. Às vezes, Senhor meu Deus, eles passam o dia todo fora de casa e quando tem que voltar para casa não suporta esse momento. Muitos estão vivendo conflitos por estarem obrigados agora a estarem juntos em família. Brigas, agressões, muitos desentendimentos. Eu quero agora pedir a tua bênção, Senhor, que haja um esclarecimento, Senhor, para que essas famílias possam viver ao máximo e os teus filhos possam desfrutar da beleza que é ter o Senhor como nosso Deus e nós sendo o mordomo, ó Pai. Nós temos a oportunidade de administrar aquilo que o Senhor tem nos dado e a família é um prêmio que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus eu te peço a tua bênção sobre esse teu filho, essa tua filha que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa e, se Deus nos permitir, até amanhã às 6 horas da manhã. Todos os dias às 6 da manhã, a Assembleia de Deus do Gama Leste da QI 6, setor industrial, estará no ar aqui na 99,7 Rádio Sara, para levar até você um momento de adoração verdadeira e uma palavra para edificar sua vida. Entre em contato. Nosso WhatsApp 61 3573 5225. Vou repetir: 61 3573 5225. Siga-nos no Instagram e Facebook @adegales.